Oiê, pessoal! Estou aqui hoje, como todo dia às 6 da tarde, vou até silenciar aqui o computador para ele não fazer barulho, conversando com vocês sobre o coronavírus e os seus impactos. Eu sou a Raquel Marques, co-deputada no mandato coletivo da bancada ativista, sou sanitarista, doutora em saúde coletiva, e eu tenho feito esses encontros para poder disseminar informações sobre problemas que a gente tem recebido no mandato, discussões que a gente tem visto que são muito, muito importantes. Essas conversas, todo dia, às 6 da tarde, elas são transmitidas na página da bancada, na minha página e na página da Associação Artemis, porque eu também sou presidente da Associação Artemis, onde lá a gente trabalha a defesa dos direitos das mulheres. E hoje o assunto tem tudo a ver uma coisa com a outra, porque a gente vai discutir a pandemia e o impacto na violência que as mulheres sofrem. Estava conversando agora com a Paula, que é a pessoa com quem a gente vai trocar ideia essa noite, sobre como essas situações limites afloram, né, destacam ainda mais tudo aquilo que já está difícil. E não é diferente com a situação das mulheres. Quando a crise econômica se coloca, quando a necessidade de ficar trancado em casa se coloca, a violência doméstica aumenta, o abuso, o estupro, a violência obstétrica, tudo que é ruim se acentua. E é sobre isso que a gente vai conversar agora, a situação que está acontecendo com as mulheres, especialmente no estado de São Paulo, e também como nós podemos nos instrumentalizar para nos protegermos e ajudar nossas irmãs, nossas amigas, né? Tenho certeza que, infelizmente, vocês também já receberam vários relatos e pedidos de ajuda desse tipo. E aí, boa noite, Paula, tudo bom? Olá, boa noite a todas e todos. Raquel, muito obrigada pelo convite. Fico muito feliz aqui de poder se somar a esse debate tão importante. Já estou aqui meio no clima de sextou, porque, além de tudo, amanhã é feriado, né? Quem tá meio offline aí, foi decretado no município de São Paulo, feriado amanhã, quarta-feira e quinta, e o que torna as coisas ainda mais complicadas, né? Porque além da pandemia, todo mundo trabalhando de casa, amanhã não tem serviço, e quem está precisando de ajuda, vai precisando ainda mais. A gente tem visto aqui que a violência doméstica aumentou 45% praticamente desde o início da quarentena, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. As mulheres em casa, cuidando dos filhos, tentando se dividir entre o cuidado, a casa, o sustento e o trabalho, né, estão sendo assim muito, muito vulnerabilizadas. E os serviços estão trabalhando num esquema de somente o essencial aberto, muita coisa digital, a justiça ficou durante um tempo aí suspensa, enfim. Paula, você trabalha na Defensoria Pública, né? Me conta um pouquinho, o que é a Defensoria Pública? Inclusive hoje é o Dia Nacional da Defensoria Pública, né? Então já aproveito também para saudar os meus colegas, né, que estão atuando na Defensoria. A Defensoria, ela é um órgão do sistema de justiça que foi criado pela Constituição Federal de 88, e ela tem como objetivo promover os direitos humanos de todos os grupos, né, de todos os grupos que se entendam como vulneráveis, que precisem desse auxílio da lei, né, de auxílio de ações positivas para garantir os seus direitos. E aí, claro, pensando na minha atuação desses grupos vulneráveis, que a gente entende são as mulheres, apesar das mulheres serem a maioria no Brasil, nós ainda, né, no dia a dia, não conseguimos exercer os mesmos direitos que os homens, por exemplo, né, e nem ter as mesmas garantias e acesso a trabalho, como você mesmo falou, dividir tarefas dentro de casa, de uma forma igualitária, e claro que infelizmente é um grupo que sofre ainda muita violência, né? Então a Defensoria existe para tanto atuar para promover de forma extrajudicial, né? Então, sem falar de processo, os direitos humanos, orientar as pessoas em seu direito, porque a cidadania, ela é feita a partir também do momento em que as pessoas conhecem os seus direitos, né? Para que possam, então, ir atrás, brigar por eles, né? E, claro, que também a Defensoria atua judicialmente
ajuizando ações, né, entrando com processos em várias áreas para também defender o direito das pessoas. E, por fim, também a Defensoria atua como esse momento que a gente está fazendo aqui hoje, que é o que a gente fala que é educação de direitos, né? Então, conversar sobre os direitos das pessoas e fazer com que as informações cheguem para todos esses grupos. Então, é um pouquinho de tudo isso. E você é coordenadora do núcleo, que a gente chama de NUDEM, que é o Núcleo de Defesa dos Direitos das Mulheres. Isso, então dentro da Defensoria nós temos 9 núcleos temáticos. Esses 9 núcleos temáticos, eles nascem junto com a Defensoria aqui em São Paulo, que foi criada em 2006. Então, a Defensoria também ainda é um órgão muito recente aqui no próprio estado de São Paulo. E a ideia desses núcleos temáticos também é nós trabalharmos de forma mais coletiva o acompanhamento de políticas públicas, e aí cada um dentro da sua temática. Então, eu, trabalhando pelo direito das mulheres, acompanho, né, políticas públicas que tenham relação com as mulheres, seja na saúde, na assistência social, no próprio sistema de justiça. Também acompanho, né, o legislativo, fazendo também notas técnicas, ou também, né, conversando com serviços e órgãos de como a gente pode aí caminhar para um melhor atendimento das mulheres. E também, internamente, os núcleos, eles têm o objetivo de levar esse conhecimento para os nossos colegas, para que nós também na Defensoria atuemos de uma forma mais completa a favor aí do direito das mulheres. Quem pode acessar a Defensoria Pública? De acordo com a lei que criou a Defensoria e também com as nossas deliberações são normas internas que vão trazer como administrativamente funciona a Defensoria. Em regra, quem ganha até 3 salários mínimos, o grupo familiar, então quem mora naquela casa, naquele lar, somando ali, né, os salários, os rendimentos de todo mundo, o teto para o atendimento na Defensoria seria até 3 salários. Quando a gente pensa na questão das medidas protetivas, que a gente vai conversar um pouquinho mais para frente, né, que são as medidas de urgência para as mulheres que estão em situação de violência doméstica, não há esse requisito. Então, qualquer mulher que esteja numa situação de violência doméstica e que precise acessar o sistema de justiça para interromper essa violência, independente, né, do seu rendimento, ela pode acessar a Defensoria Pública, né? E também relacionado às mulheres, então, se é um divórcio, o valor que o companheiro, o marido dela ganha, não vai entrar também nessa soma, né? Então, existem essas regras específicas para que a gente garanta o acesso à justiça para esses grupos mais vulneráveis também. Porque é uma questão, a violência patrimonial, né? Às vezes a mulher até tem patrimônio, tudo aquilo, mas ela não tem acesso a isso. É uma conquista incrível, uma luta grande do NUDEM, pela qual sou muito, muito grata, assim, porque quem viveu isso aí, eu vivi, sabe, o tanto de confusão que é. Bom, antes da gente começar a falar do papo mesmo, eu queria entender nem mais um pouquinho a Defensoria, porque eu sou apaixonada. Eu falo que se eu nascesse hoje de novo, eu seria defensora. É a carreira mais linda que há. Mas a Defensoria não é feita também só de advogadas e de pessoas ligadas à questão da justiça. Também há psicólogos, assistentes sociais. O que esse corpo técnico faz lá dentro e que atendimentos há também com relação a isso para a população? É exatamente isso, né? A Defensoria compreende que não há um atendimento humanizado, integral, apenas se houvessem operadores do direito, né? Então, pessoas que trabalham e são formadas em direito para realizar os atendimentos. Então, também a gente tem nas nossas normativas a possibilidade de concursos públicos para psicólogos, psicólogas, também profissionais do serviço social, também a pedagogia e sociologia. Então, são áreas que são importantes tanto para o atendimento, né, para o defensor, para a defensora que está fazendo as ações, porque às vezes é importante um relatório ou uma escuta mesmo, né, mais humanizada. As pessoas chegam na defensoria, muitas vezes, depois de sofrer sérias violências, né? Então, a gente está falando de pessoas que têm o seu filho, a sua filha morto, às vezes por uma violência policial, ou uma mulher que sofreu violência doméstica durante 10 a 15 anos, alguém que estava com seu filho, de repente, o companheiro foi e pegou o filho, não se sabe onde está, pessoas que os familiares estão encarcerados, e muitas vezes você nem sabe onde está o seu familiar, enfim, são situações muito vulneráveis. Então, também, às vezes, um primeiro atendimento na defensoria,
mais importante é um acolhimento de alguém que trabalha no serviço social ou na psicologia, né? Porque às vezes o direito, ele é muito frio, né? E não consegue acolher todas essas outras demandas que as pessoas trazem. Então, esses saberes vão nos ajudar tanto para um acolhimento humanizado, como também ajudar nas ações, né? Por exemplo, nas ações de infância, onde há muitas vezes, né, a destituição do poder familiar, é super importante, né, o serviço social, a psicologia, trazendo ali, né, o olhar daquela mãe que está numa situação de vulnerabilidade, mas também tem o direito de exercer sua maternidade, né, é fundamental esse reforço. E, por fim, nos núcleos, esse grupo de profissionais tem um papel fundamental de articulação com as redes, também de mapeamento dos serviços, né, e também de apoiar os colegas na ponta, né? Então, são atuações bastante dinâmicas e muito importantes para a gente fazer realmente um atendimento integral. Desde o início da pandemia, você notou uma mudança de padrões na busca da defensoria, das cidadãs, especialmente, no núcleo de defesa da mulher? Houve uma mudança de padrão? O que está acontecendo? Uhum. O que mudou? Inicialmente, Raquel, a gente percebeu que as mulheres não estavam procurando os serviços que não eram da segurança pública, né? Como você mesma disse, teve um aumento em março, né, do acionamento do 190, que é o Disque da Polícia Militar, para casos de urgência e emergência, mas quando a gente olhava para a Defensoria, e aí também ampliando para o Tribunal de Justiça, Ministério Público, e mesmo para os serviços especializados, como o CRM, que são os Centros de Referência, o Centro de Defesa e Convivência da Mulher, enfim, todas essas outras áreas, as mulheres não estavam chegando nesses espaços, né? E aí foi um momento importante para a gente compreender onde a Defensoria e esses outros serviços poderiam, então, caminhar para chegar até as mulheres, né? Eu acho que esse momento da pandemia, ele tem muitos fatores preocupantes, mas, ao mesmo tempo, pode ser um momento muito importante do sistema de justiça finalmente estar mais próximo das mulheres, né? Da gente também efetivamente cumprir a Lei Maria da Penha, que traz isso como norte, né? A partir daí, então, o que a gente caminhou foi, como esse momento que a gente está fazendo aqui hoje, compilar informações, verificar o que na rede está aberto e tentar publicizar o máximo disso para as mulheres, porque o que a gente notou é que nesse isolamento a informação não estava chegando às mulheres, né, de que, por exemplo, a saúde continua funcionando, o Centro de Referência à Mulher continua funcionando, a Defensoria, enfim. Acho que muitas dessas informações não estavam chegando às mulheres, então o único canal para elas acabava sendo da segurança pública, 190, e aí a partir de mais ou menos um mês a gente viu que o público que chegava anteriormente está retomando o atendimento na defensoria, né? Nesse primeiro momento que houve uma diminuição, a gente verificou também que as mulheres que estavam chegando eram mulheres que tinham mais acesso ao ensino, mais acesso também, né, ao próprio poder aquisitivo. Então, houve nesse primeiro momento, né, acho que também pela questão de que ainda as mulheres não tinham nem o acesso a um auxílio emergencial, então as mulheres estavam lutando para sobreviver mesmo, né, com fome, com violência, com seus filhos doentes. Então agora, não que esteja ideal, mas a gente vê que a partir do auxílio emergencial, que mostra o quanto é importante esses auxílios, a partir também de uma maior informação, as mulheres, essas informações estão chegando e as mulheres, por sua vez, acessando também esses serviços. Tá. Para mim, já chegou algumas vezes pessoas, nos últimos dias, pessoas que os companheiros foram embora e a mulher ficou sozinha numa casa alugada, com um filho, sem saber o que fazer, gente que estava passando por violência e querendo sair e perguntando para onde poderia ir numa situação de violência, gente querendo registrar, né, que está se sentindo ameaçada. Quais são, assim, em linhas gerais, os serviços, os instrumentos e os caminhos que as mulheres podem percorrer e que é importante que todas saibam para si, para poder ajudar suas amigas, suas parentes, para poder sair do ciclo de violência? Uhum.
Acho que uma primeira informação, se você está numa situação que você sente que a sua vida está ameaçada de urgência e emergência, o caminho é 190, né? Então, num primeiro momento imediato de violação à sua vida, a gente pode acessar 190. Se essa mulher, ela precisar entrar com alguma ação para regularizar, por exemplo, o divórcio, a questão da guarda dos filhos, mesmo a pensão alimentícia, ou também ela precisar pedir as medidas protetivas, né? O que são as medidas protetivas? São medidas que a Lei Maria da Penha traz, que elas podem tanto prevenir quanto interromper uma violência doméstica e familiar. Então, se eu desejo que o meu companheiro seja afastado de casa, ou que ele não se aproxime, que ele não me ligue mais, se, por exemplo, ele tiver porte ou posse de arma, eu posso pedir a suspensão dessa posse ou porte de arma, enfim. São várias medidas que a lei traz, e a Lei Maria da Penha também informa que a Defensoria pode pedir as medidas protetivas. Então, hoje, nesse momento, a atuação da Defensoria Pública, né, pensando aí nas mulheres em situação de violência, pode ser tanto as medidas que a gente fala, né, da área da família, para resolver essas questões de guarda, divórcio, pensão alimentícia, ou também para resolver a questão da própria violência, que seria através do pedido da medida protetiva. Houve no início dessa pandemia uma normativa da Corregedoria do Tribunal de Justiça, que é quem vai, né, dar aí as normativas para os juízes e juízas observarem, dizendo que não é preciso registrar boletim de ocorrência para pedir medida protetiva. Então, muitas vezes as mulheres, né, algumas, têm dúvida se desejam processar criminalmente, ou nesse momento ainda não é o momento para essa decisão, ela precisa primeiro garantir a vida, enfim. Por diversos motivos, muitas vezes as mulheres não desejam naquele momento a denúncia, né, fazer o registro do BO. Então, independente disso, você pode acessar a Defensoria para fazer o pedido, mesmo se não tiver o boletim de ocorrência. E aí, que provas, né, que essa mulher pode trazer? Pode ser um print de ameaça, né, que acontece às vezes por mensagem no celular, alguma mensagem de rede social, às vezes alguma fotografia, né, muitas vezes, infelizmente, o agressor, ele quebra, né, o vidro, o celular, enfim, qualquer forma, né, de prova pode ser enviada para a Defensoria, porque é preciso que a gente encaminhe algum convencimento para o juiz para ele entender dessa situação de violência. Mas a gente compreende que a palavra da mulher tem que ser a mais valorizada possível e, claro, ser acreditada, né? E, claro, se a mulher desejar fazer, né, o registro do boletim de ocorrência, olha, eu desejo processar criminalmente, aí ela pode hoje, né, a partir do início da pandemia, a Polícia Civil, através do site da Polícia Civil, também possibilitou o registro online do boletim de ocorrência. Então, ela pode registrar o crime e também, pela delegacia, fazer o pedido de medida protetiva no mesmo molde, né, que a Defensoria faz. Então, esses serviços hoje atendem todos, né, de forma remota. A Defensoria você pode acessar pelo nosso site ou mandar um WhatsApp, e o BO digital através do próprio site da Polícia Civil. E pensando, né, nos serviços multidisciplinares, todos os serviços, né, da Secretaria de Assistência Social, de Direitos Humanos, independente, né, do município que você more, eles são serviços essenciais e estão abertos também para atendimento, né? É sempre importante, na nossa cartilha a gente fez um mapeamento, dá uma ligada para entender o horário de atendimento, ou se o atendimento é só via telefone, mas são serviços importantes também para orientações gerais, né? Tem serviço de psicologia, serviço social, e muitos também contam com advogadas ou advogados, então também é um outro serviço importante para as mulheres, né, terem acesso a informações. Tá. Então, hoje o atendimento na Defensoria, ele é pela internet, por WhatsApp ou pelo site da Defensoria. Então, uma mulher que esteja precisando discutir a guarda, esteja num relacionamento violento, precisa tratar da separação, ela entra em contato com a Defensoria. Se for uma violência mesmo, uma violência psicológica, moral, patrimonial, física, sexual, e ela quiser dar andamento nessa queixa-crime, né, ela entra no site da Segurança Pública, da Secretaria de Segurança Pública, e faz um BO por lá, certo?
E, além disso, tem os serviços de referência, tal, que são esses multidisciplinares que você falou. Quando a gente fala de violência doméstica, nós não estamos falando somente do companheiro ou namorado, né? Extrapola isso, certo? Quando a gente fala de violência doméstica, inclui quem? É muito importante você trazer essa pergunta, isso é uma dúvida que as mulheres têm muito. O que a Lei Maria da Penha traz? Ela fala que a violência doméstica e familiar, ela pode acontecer dentro de casa, independente desse autor da violência, ser alguém que seja seu familiar ou seja alguém com que você tem um relacionamento afetivo. Então, um exemplo, convidei um amigo nesse momento da pandemia para ficar na minha casa. Ele começou a ser violento comigo, não desejo mais ele em casa. Você pode pedir uma protetiva. Ele não é seu familiar, ele não é seu namorado, mas está dividindo o mesmo teto. Então, a lei possibilita isso. Além disso, a Lei Maria da Penha fala que qualquer pessoa da sua família que pratique uma dessas violências que você mencionou, independente de morar na mesma casa que você, também pode praticar as violências previstas na Lei Maria da Penha. E até familiares, Raquel, que não são aqueles familiares biológicos. Então, às vezes é um padrinho, um primo que não é primo, mas que é considerado da família. Enfim, a ideia é que seja alguém que compartilhe essa ideia de família com você. E, por fim, a Lei Maria da Penha vai dizer que é qualquer pessoa com quem você tem um relacionamento amoroso, independente de ser casamento, união estável, namoro, ou apenas um relacionamento breve. A Lei Maria da Penha não fala que esse relacionamento tem que ser firme ou tem que ter tantos dias, né? Apenas um relacionamento, e esse relacionamento, inclusive, pode ter acabado, porque o que a gente vê nos dados é que, normalmente, né, principalmente quando há uma interrupção do relacionamento, é que as violências, não é que elas surgem aí, mas elas se intensificam, né? Então, a ideia da Lei Maria da Penha é ser bastante ampla. Na dúvida, se você está ou não nessa situação, procure os serviços, porque, normalmente, a lei vai te contemplar aí no acesso a esses direitos. Muito, muito interessante. E você falou sobre que é uma coisa que tem preocupado, porque há uma incitação maior aí com relação ao uso de armas. Você falou que uma das medidas protetivas, uma das medidas que pode ser tomadas é se a pessoa tem porte ou posse de armas, isso pode ser suspenso. Isso é uma informação pública? Existe um site onde você sabe quem é que tem posse ou porte de armas? Normalmente, né, quem trabalha na área de segurança pública tem, né, o porte de arma. Então, nesses casos, né, a gente às vezes atende casos que o agressor é alguém que trabalha nessa área, e aí a gente pede para oficiar a corregedoria, que é o local onde aquele servidor, né, está trabalhando para realizar a suspensão. Agora, a posse, normalmente a gente pode, se a mulher souber dessa informação, mas não tiver a prova, não tem problema. A gente informa para o juiz, e o juiz pode oficiar os órgãos onde tem que estar inscrita, né, a posse de arma, e perguntar se há existência ou não dessa posse regularizada. Então, ela pode informar e a gente pede para o juiz oficiar para descobrir essa informação. Tá. A Ana Agnelli está dizendo aqui quando o agressor é um policial. Quando é um policial, avisa a corregedoria, é isso? Isso, a gente normalmente avisa, até que, se for o caso, eles podem abrir um procedimento administrativo também, né? Tá. Deixa eu ver aqui. O tribunal, o judiciário, ele continua trabalhando, porque algumas situações como pensão, por exemplo, em caso de separação, porque às vezes as mulheres se separam em situação de extrema vulnerabilidade, até para ela sair de casa, ela tem que garantir essa pensão para ela recomeçar a vida, né, para o seu filho, enfim. Continua funcionando, mesmo com pandemia? Sim, é possível, né, fazer esse pedido. Acho que é exatamente como você trouxe, né? Nesse momento, a independência econômica da mulher e o acesso dela à renda sempre foi essencial como uma das formas dela conseguir sair desse ciclo de violência, né? Nesse momento, a renda, ela se torna ainda mais essencial, né? A pensão alimentícia, ela é normalmente para os filhos, né? Então, se essa mulher tiver filhos com esse autor da violência, ela pode pedir em nome das crianças a pensão alimentícia. E, em alguns casos, também a gente consegue a pensão para as mulheres adultas. Normalmente, casos em que a violência
tirou essa mulher do mercado de trabalho, então ela fica 10, 15 anos sem trabalhar, e aí, claro, que ela não vai conseguir retomar de um dia para o outro nessa volta para o trabalho, né? Ela ficou muito tempo fora por conta da violência, né? E também é possível ajuizar pedidos de indenização civil, que a gente fala, ou seja, formas de cobrar daquele autor da violência um valor econômico pela violência vivida. Muitas dessas mulheres adoecem, né, então ficam com a saúde mental comprometida, ou mesmo, né, a gente atende casos que as mulheres ficam com sequela física para sempre. Então, também é importante que essas mulheres podem também, por essa outra via, né, conseguir, claro que é uma reparação econômica, nunca vai ser uma reparação, infelizmente, que vai conseguir devolver uma vida sem violência para ela, mas também é uma forma dela conseguir aí algum reparo dessa violência vivida, né? Tá. Nós temos recebido também muitas denúncias de mulheres que têm direito ao auxílio do governo federal, que é de R$ 600 para as pessoas que estão sem registro em carteira, que estão desempregadas, mas que pode chegar a R$ 1.200 se essa mulher ou esse homem estiver cuidando de um filho menor, mas às vezes há um filho num relacionamento e o pai, que não está com a guarda, diz que está cuidando da criança, recebe esse dinheiro e a mulher fica sem. Esses casos têm acontecido com relativa frequência. Como agir nessas situações? O auxílio, ele é um auxílio federal. Então, pensando na divisão das defensorias, né, a gente tem duas defensorias. A Defensoria Pública do Estado, que é onde eu trabalho, e a gente vai atuar nas causas, né, que a Justiça Estadual, ela decide, e esse benefício, como ele é federal, a Defensoria Pública da União, e aí também existe um acesso remoto a esse órgão nesse momento de pandemia, ele pode entrar com uma ação para recorrer desse benefício que foi concedido de forma errônea para esse genitor, para esse pai que não está com as crianças, né? Então, tanto pode ajudar, né, assim como a dificuldade para essas mulheres, né, que não estão conseguindo porque há essa inscrição indevida, muitas mulheres também por conta, né, do CPF não estão conseguindo acessar o benefício. Então, a Defensoria Pública da União pode ajudar nesses dois pontos, é importante que também as mulheres acessem para fazer valer esse direito. Porque tem mais isso, né, a criança tem que ter um CPF, nem sempre tem, né? Aí então, exato. Então, a defensoria, ela com certeza vai conseguir recorrer, trazer essas lacunas que muitas vezes a inscrição tem. Então, é importante, né, a gente já está aí para o segundo pagamento, né, então, o quanto antes as mulheres levarem essas questões também. Tá ótimo. E aí, o último ponto que a gente tem aqui dos mais gravosos tem relação com a assistência ao parto. Você sabe, a gente já se encontrou na Defensoria e na luta das mulheres, que a assistência ao parto é uma bandeira forte dentro da Artemis, e uma das nossas lutas é para a efetivação do direito ao acompanhante. O acompanhante é um instrumento poderoso das mulheres parturientes para evitar a violência obstétrica, e uma outra questão é o acesso das doulas. A cidade já tem uma legislação que permite que as doulas estejam presentes na cena do parto, mas com a pandemia, a contaminação do Covid, muitos hospitais estão proibindo a entrada das doulas e dos acompanhantes, pais, mães, enfim, quem a mulher escolha, por dizer que é preciso reduzir o número de pessoas presentes no ambiente hospitalar, é preciso evitar a contaminação, então entra a parturiente sozinha. E o que já é uma situação tensa, naturalmente, que é o parto, se torna ainda mais tensa, porque num contexto de pandemia e sem acompanhante, sem doula, é muito assustador. Isso é um direito. Foi uma luta dura conseguir uma legislação que garantisse o acompanhante, que reconhecesse aí um debate sobre violência obstétrica, ainda que não exista lei, e que em algumas cidades a gente tenha conseguido a lei da doula. Como a gente age quando isso é não respeitado, violado?
Infelizmente, Raquel, alguns casos também chegaram na Defensoria Pública. Então, inicialmente, nós estamos trabalhando em duas frentes, né? O que que a gente tem hoje, né? A gente tem a lei federal, que fala que é um direito da mulher, o acompanhante, no antes, no durante e no pós-parto, e como você bem disse, um acompanhante de livre escolha da mulher, né? Que pode ser um companheiro ou não, alguém que ela confie. A partir da decretação da pandemia, a Organização Mundial da Saúde já trouxe a importante informação de que o direito acompanhante deveria continuar a ser observado, assim como todos os serviços de saúde sexual e reprodutiva, né? Por quê? Porque já havia indício que, infelizmente, né, como você também trouxe, os direitos das mulheres começariam a ser aí de pronto violados, né? Então a OMS já se preocupa, já traz isso. A gente tem a lei federal e o Ministério da Saúde emitiu notas técnicas trazendo que sim, o direito ao acompanhante deve ser observado. Então, a Secretaria de Saúde Estadual aqui de São Paulo também tem uma nota técnica nesse sentido, e a partir então desse conjunto de normativas internacionais e nacionais, o núcleo fez uma recomendação. E os hospitais, né, dos quais a gente tinha notícia que havia descumprimento, nós começamos a enviar essa recomendação. Então, a recomendação reúne todas as normativas, né, lembrando que aqui no estado de São Paulo a gente ainda tem a lei do atendimento humanizado ao parto, que é uma lei também de muita luta dos movimentos, né, da legislação e das mulheres, para que a gente conseguisse efetivar. E aí a gente mandou para os hospitais. Então, aqui em São Paulo, o Hospital Servidor Público, que é estadual, que não estava cumprindo, a partir da recomendação, iniciou o cumprimento das normas técnicas, ao direito ao acompanhante, o Hospital de Mogi Guaçu também, enfim, vários hospitais no estado, a partir da recomendação, voltaram atrás, porque efetivamente, para você descumprir as normativas, você tem que fundamentar o porquê, né? Isso tem que constar no prontuário da mulher o porquê que não vai ser possível o direito acompanhante naquele caso. Então, é importante que, se a mulher, né, já tivesse direito violado, ela pediu seu prontuário ao hospital. O prontuário é um documento da mulher, é direito dela solicitar, porque é possível também a gente, no futuro, então, ingressar com uma indenização, né? Paralelamente a isso, as mulheres que tenham, né, de alguma forma, essa informação de que não será possível observar o direito acompanhante, entrem em contato com a Defensoria através do nosso atendimento remoto, porque a gente também pode propor ações individuais para cada mulher, então, para a gente fazer esse direito valer, né? E aí acho que vale também a gente lembrar da importância do plano de parto, que é essa carta de intenções que a mulher pode, né, desde o início do pré-natal, fazer junto com a saúde, e ela já trazer nessa sua intenção o direito ao acompanhante, né, junto com os outros direitos ali que ela tem reconhecido em legislação nacional e internacional, que também é um instrumento importante para a gente, então, tentar que essas violações não aconteçam, né? Mas entrem em contato com a Defensoria, que a gente está conseguindo aí muitos resultados positivos para as mulheres terem um parto digno e humanizado. Em que momento as mulheres devem entregar o plano de parto? Porque alguns hospitais, inclusive, se recusam a receber, a protocolar. No momento da admissão, antes da admissão, e como agir? Porque na admissão também se recusam, você fica meio sem saber para onde ir, né? Como deveria ser o fluxo ideal? Acho que o ideal, né, acho que nesse momento de remoto, se informar qual é o e-mail do atendimento jurídico da maternidade e encaminhar via e-mail. Acho que a gente pode pensar nesse fluxo, né? Em momentos de não pandemia, a gente tem a lei federal também que garante, né, as mulheres conhecerem a maternidade antes do parto, né? Também é o momento que elas poderiam protocolar, mas pensando nesse momento, a orientação que eu daria é essa. Se receber alguma negativa, não vamos receber, né? Também entrar em contato com a Defensoria, que a gente também pode pensar em ações judiciais obrigando o hospital a receber, porque a gente tem a lei, né, estadual que garante o plano de parto, normativas da OMS, enfim, hoje o que a gente tem são normativas muito importantes que garantem todos esses direitos às mulheres, então a gente precisa aí defendê-los. Tá. Nós também tivemos notícias no começo da pandemia que o Pérola Byton e outros serviços de aborto previsto em lei, que já eram serviços perseguidos e bastante
enfim, já ameaçados, tinham suspendido os atendimentos de aborto previsto em lei no começo da crise. Você tem notícia se isso já se normalizou? Uhum. É exatamente isso. Isso chegou também, né, para nós, do Nudem, para o Ministério Público. À época, nós fizemos um ofício junto com o Ministério Público, questionando o Pérola se haveria ou não alguma interrupção. E aí, o que nos foi dado como resposta é que houve uma paralisação num momento, mas que eles iriam retomar. E até hoje, o que a gente tem acompanhado é que o direito à interrupção legal, acesso ao ML lá dentro também, né, que o Pérola também tem esse serviço lá, ele está normatizado, ele está normalizado, né? Nesse sentido, a OMS também traz essa diretriz que serviços ligados à saúde sexual e reprodutiva são essenciais. Então, nesse momento, mais do que nunca, os serviços seja de contracepção, né, pensando que na questão da violência sexual, as mulheres têm direito, né, a serem atendidas na atenção básica para acessar os retroantivirais, para ela não adquirir o HIV, e ela tem que fazer isso no prazo de 72 horas, então é um atendimento muito rápido que tem que ser garantido, e também ela pode acessar, né, a contracepção de emergência, que a gente conhece também como pílula do dia seguinte, e para isso ela tem que acessar o serviço até 5 dias. Então, a saúde primária tem que continuar oferecendo todas essas contracepções, e no caso, né, de uma violência sexual que resulte numa gravidez, a mulher tem o direito a interrompê-la, e isso também deve ser garantido, né? E, infelizmente, as meninas e adolescentes, né, os estudos também nos trazem, são as maiores vítimas da violência sexual. Então, quando a gente nega esses direitos, a gente tem que lembrar também de meninas e adolescentes que estão resultando gestantes, né, a partir de violência sexual, e o quanto isso também não é grave, até pensando, né, nessas meninas que não têm ainda um corpo preparado para essa gestação. Então, esses serviços são essenciais e a gente não pode, de forma alguma, interrompê-los, principalmente nesse momento de isolamento, né, como a gente conversou, aumento de violência. Então, negar esses serviços às mulheres hoje são, no meu ponto de vista, uma violência gravíssima. Infelizmente, para muitas mulheres, o pior lugar para estar é dentro de casa, né? Então, é muito preocupante esse cenário. É inimaginável que é estar nessa situação num momento como esse. Para encerrar, Paula, você teria alguma recomendação, alguma dica, alguma orientação para quem estiver nos assistindo? Final? Eu esqueci de falar uma coisa que agora eu me lembrei que é muito importante. Para as mulheres que precisarem, né, sair de casa pela questão da violência doméstica, existem os abrigos sigilosos que estão funcionando, então é importante que as mulheres saibam disso, né? Caso você precise acessar, procure o CREAS ou o CRAS mais próximo de você, ou esses centros de referência, que são serviços especializados, né? Se possível, também compartilhar o nosso guia. A nossa ideia é que as mulheres saibam que nesse momento, apesar do isolamento social, das dificuldades da pandemia, elas não estão sozinhas, existe uma rede aí para acolhê-las e atendê-las. Acho que seria isso. Muito obrigada. Na dúvida, pode entrar em contato com a Defensoria, que vocês dão a dica de qual é o melhor lugar para poder procurar. Sim, mesmo que não seja né, entrar com o processo, a gente vai explicar a rede e dar algum encaminhamento. Tá bom, Paula, muito, muito obrigada mesmo, boa noite. Obrigada. E, bom, agora a gente aprendeu bastante coisa e vamos poder nos proteger e ajudar muito mais aí quem está em volta da gente. É isso. Tchau, obrigada, tchau. Gente. Tchau, tchau.